Você acredita nisso? Um dentista refinado, que deveria estar arrancando dentes de estrelas em Hollywood, acabou enfrentando sozinho, no campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, 4.000 soldados japoneses tomados por um fanatismo suicida. E antes de morrer, ceifou loucamente 98 vidas inimigas. Na amanhecer ensanguentado de Saipan, em 1944, a linha de defesa americana entrou em colapso total. Sendo um médico militar, ele deveria ter tirado a braçadeira da Cruz Vermelha e recuado com o grosso das tropas. Mas para proteger os 30 feridos graves indefesos que estavam atrás dele, ele arrancou o jaleco branco e rugiu. Agora eu não sou médico, sou soldado. Suportando os 76 ferimentos de bala e de baioneta espalhados por todo o corpo, ele abraçou sozinho, com todas as forças, uma metralhadora pesada Browning de 21 quilos, disparando desesperadamente no lamaçal. No último instante, quando o cano estava incandescente e deformado pelo calor, e a munição havia se esgotado por completo, ele chegou a usar a pesada metralhadora como um martelo de ferro, esmagando o crânio dos soldados japoneses que avançavam sobre ele. Depois da batalha, ele foi encontrado deitado no meio de 98 cadáveres japoneses, mantendo até a morte a postura de quem atira. E, no entanto, esse guerreiro de ferro e sangue, que desafiou o próprio destino, teve a sua mais alta condecoração friamente negada pelo país por 58 anos inteiros. Que bastidores absurdos e inconfessáveis existiam por trás disso? E como esse dentista do inferno criou o milagre da resistência de um só homem? Vamos girar os ponteiros do tempo de volta a 1937. Naquela época, Benjamin Salomon havia acabado de se formar na Faculdade de Odontologia da Universidade do Sul da Califórnia, obtendo o diploma oficial de dentista. Naquele tempo, dominar com habilidade a técnica odontológica significava ter uma posição social elevadíssima e um patrimônio extremamente generoso. Mas na essência daquele jovem, corria um gene de ferro e sangue completamente diferente dos frios instrumentos cirúrgicos. Desde criança, ele ansiava por se tornar um verdadeiro soldado, ansiava por comandar exércitos inteiros no campo de batalha. Depois de formado, ele mal podia esperar e entregou um pedido de alistamento ao exército canadense, na esperança de se tornar um soldado de infantaria de linha de frente. Mas os militares canadenses o recusaram friamente, alegando limitação de vagas e problemas de nacionalidade. Salomon não desistiu. Ele então enviou o pedido ao exército dos Estados Unidos. Porém, o destino lhe pregou uma peça. O efetivo do exército americano em tempo de paz também o deixou de fora. Extremamente decepcionado, Salomon só pôde ceder à realidade. Ele alugou um escritório de alto padrão em Beverly Hills, o famoso bairro de Los Angeles, e montou o seu próprio consultório odontológico. Seus clientes logo passaram a ser estrelas de Hollywood e ricaços locais. E a renda altíssima com a vida confortável bastava para despertar a inveja de qualquer um. Mas Salomon, todos os dias, enquanto limpava a broca elétrica e o material de obturação, sempre olhava pela janela para aquelas ruas cobertas de cartazes de recrutamento. Ele esperava por uma oportunidade. A oportunidade de tirar o jaleco branco e vestir um colete à prova de balas. Essa oportunidade chegou em novembro de 1940. Com a situação nos campos de batalha europeus se deteriorando por completo, os Estados Unidos deram início à primeira lei de recrutamento obrigatório em tempo de paz de sua história. Como um jovem em idade militar, Salomon, sem qualquer queixa, fechou o consultório que rendia ouro todos os dias e entrou no posto de recrutamento. Dessa vez, devido à sua forte vontade pessoal e à confusão na distribuição de recrutas da época, os militares não repararam em sua formação em odontologia e o designaram diretamente como soldado raso comum, alocando-o no 102º Regimento de Infantaria. Para Salomon, aquilo foi simplesmente uma dádiva do destino.
Nos treinamentos infernais do regimento de infantaria, esse médico que antes lidava o dia inteiro com dentes, revelou um talento militar assustador. No campo de tiro, fosse o fuzil Garand, a pistola ou a pesada metralhadora leve Browning, bastava chegar às suas mãos para exibir uma precisão de tiro superior à dos instrutores. Seus movimentos eram limpos e precisos, e sua consciência tática extremamente aguçada. Em pouco mais de um ano, ele saltou de simples soldado raso, o posto mais baixo, e foi promovido a sargento de infantaria. Na competição de habilidades militares de todo o regimento, Salomon comandou pessoalmente um esquadrão de metralhadoras Browning, não apenas conquistando o primeiro lugar nas provas de tiro, como também deixando para trás verdadeiros veteranos da infantaria nas provas de marcha armada em terreno acidentado e nos exercícios de tática de infantaria. Em 1942, o comandante supremo do 102º Regimento de Infantaria escreveu no arquivo pessoal de Salomon uma avaliação altíssima. Este homem é o soldado mais brilhante e mais completo em preparo tático de todo o regimento. No entanto, um frio documento oficial do Departamento de Guerra, em meados de 1942, despedaçou por completo o sonho de infantaria de Salomon. Com os Estados Unidos declarando guerra total às potências do eixo, as tropas de linha de frente começaram a apresentar uma escassez gravíssima de médicos militares. Os computadores e arquivistas do Pentágono, ao vasculharem o cadastro de todo o exército, descobriram de repente que esse sargento que corria de um lado para o outro, carregando metralhadoras no regimento de infantaria, possuía, na verdade, um diploma de aluno de destaque da Universidade do Sul da Califórnia e havia montado um consultório odontológico em Beverly Hills. Em um regime de guerra com escassez extrema de recursos e talentos, deixar um dentista profissional atuar como soldado de infantaria comum era, aos olhos da cúpula militar, um desperdício de recursos intolerável. O Departamento de Guerra então baixou uma ordem compulsória, cancelando diretamente o cargo de líder de esquadrão de infantaria de Salomon, concedendo-lhe a patente de tenente do exército e transferindo-o à força para as tropas médicas. No dia em que recebeu a ordem, Salomon irrompeu diretamente no escritório do comandante do regimento. Protestou aos gritos, dizendo que era plenamente capaz de permanecer na linha de frente, que queria enfrentar o inimigo frente a frente com um fuzil, e não examinar cáries de soldados na retaguarda. Mas, diante da disciplina de ferro, sua vontade pessoal foi rejeitada sem qualquer piedade. Ele foi transferido à força para o 105º Regimento de Infantaria da 27ª Divisão de Infantaria, tornando-se um oficial dentista formal. Ainda que privado do status de combatente e obrigado a vestir a farda com a braçadeira da Cruz Vermelha, Salomon continuava incapaz de esconder a sua essência de infante de primeira linha. No 105º Regimento de Infantaria, os soldados logo perceberam que esse dentista recém-chegado era completamente diferente dos outros médicos frágeis. Toda manhã, ele vestia o uniforme de treino e corria junto com as companhias de infantaria de linha de frente uma corrida de 5 quilômetros com carga, e sempre corria à frente de toda a coluna. Nas competições de aptidão física e habilidades militares do regimento, esse médico que empunhava um alicate dentário costumava humilhar por completo aqueles rapazes de 18, 19 anos, jovens e cheios de força. Mais inacreditável ainda, como dominava a desmontagem e as táticas de tiro de todo tipo de armamento, leve e pesado, ele frequentemente ia por conta própria, nos intervalos do treinamento, até as posições de metralhadora e os esquadrões de fuzil, para ensinar aos recrutas como trocar carregadores rapidamente em movimento, como corrigir o desvio da trajetória da metralhadora, aproveitando o terreno, e como fazer cobertura alternada sob o fogo intenso do inimigo. Entre os soldados do 1º Batalhão do 105º Regimento de Infantaria, circulava esta frase: "O capitão Salomon
É sem dúvida o melhor instrutor de tática de infantaria que já vimos. Pena que ele seja dentista. Em junho de 1944, os dias tranquilos de treinamento chegaram ao fim de vez, e o cruel moedor de carne do Pacífico mostrou seus dentes mais medonhos. A 27ª Divisão de Infantaria, a qual Salomão pertencia, recebeu ordens de participar da campanha de desembarque em Saipan. Era uma batalha destinada a tomar um ponto estratégico central do Círculo de Defesa Absoluta do Japão. Na ilha estavam estacionados mais de 40.000 soldados japoneses de elite, comandados pelo tenente-general Yoshitsugu Saito. Logo no início do desembarque, as forças americanas foram alvo de uma resistência furiosa dos japoneses, apoiada em sólidas grutas naturais de calcário e fortificações subterrâneas artificiais. Em um instante, as praias e as selvas de Saipan se transformaram em um inferno na terra. O estrondo dos canhões navais de grande calibre, as explosões dos canhões de campanha tipo 91 e o ruído das metralhadoras leves tipo 11 Taisho, que soava como o rasgar de um pano de linho, tomavam cada canto do campo de batalha. Para Salomão, que estava na retaguarda, o seu trabalho cotidiano de dentista perdeu o sentido num piscar de olhos. Como ele mesmo escreveu numa carta a um amigo de Los Angeles, quando os projéteis pesados caíam sem parar sobre nossas cabeças e transformavam florestas inteiras em terra chamuscada, entre os feridos que desciam da linha de frente, não havia um único que precisasse obturar um dente. Seus ossos estavam despedaçados, suas vísceras arrancadas por estilhaços. No dia 27 de junho, o combate na linha de frente entrou em sua fase mais acirrada. O posto de socorro de campanha do 1º Batalhão do 105º Regimento de Infantaria havia sido montado num ângulo morto, a menos de algumas centenas de metros da zona de fogo. Justamente nesse dia, um projétil de morteiro japonês, tipo 91, atingiu com precisão a borda do posto de socorro. A enorme onda de choque e os estilhaços de aço voando por toda parte feriram gravemente, num instante, o cirurgião-chefe do batalhão, e vários enfermeiros médicos profissionais morreram ali mesmo. Os feridos que desciam sem parar da linha de frente caíram de imediato, num desespero sem ninguém para tratá-los. Ao saber da notícia, Salomão não hesitou nem por um segundo. Ele mesmo tirou o avental antipó de dentista, pôs a maleta de remédios nas costas e, pisando o sangue que cobria o chão, assumiu diretamente o trabalho do cirurgião do batalhão. Nas 2 semanas seguintes, Salomão viveu o tormento físico e mental mais intenso e mais atroz de toda a sua vida. Ele precisava trabalhar, numa simples tenda de lona, sob a vibração constante dos bombardeios, durante 18 ou até 20 horas seguidas. Seus olhos estavam injetados de sangue e suas mãos, por ficarem tempo demais mergulhadas em tintura de iodo e sangue, ficaram lívidas e com a pele descamando. Ele tratou centenas de casos de ferimentos horríveis, incluindo pele profundamente queimada por lança-chamas, cavidades torácicas atravessadas diretamente por balas de fuzil japonês tipo 38 e membros reduzidos a uma massa de carne por granadas. Naquela tenda inteiramente encoberta pela sombra da morte, Salomão demonstrou uma frieza mental extraordinária e uma técnica precisa de excisão cirúrgica. Seus companheiros chegaram a ouvi-lo dizer baixinho para si mesmo, enquanto suturava um ferimento: "Quando esta maldita guerra acabar, vou me especializar na medicina clínica mais difícil e me tornar o melhor cirurgião do mundo." O tempo logo chegou à noite profunda de 6 de julho de 1944. A Batalha de Saipan já havia entrado em sua fase final de ajuste de contas. Sob o poderoso poder de fogo do 5º Corpo Anfíbio Americano e o avanço passo a passo dos tanques Sherman, a linha de defesa japonesa na ilha já estava comprimida numa estreita e longa faixa litorânea ao norte. O comandante supremo japonês na ilha, o tenente-general Yoshitsugu Saito,
Sabia muito bem que a frota combinada da Marinha Japonesa já havia sido inteiramente aniquilada na Batalha do Mar das Filipinas e que Saipan havia se tornado uma ilha morta, para a qual era absolutamente impossível qualquer reforço. A derrota e a destruição eram apenas questão de tempo. Mas, envenenado pelo fanático espírito do Bushido e pela ideologia militarista, esse tenente-general de forma alguma pretendia se render. Antes de cometer o seppuku suicida, ele emitiu a todos os mais de 40.000 oficiais e soldados japoneses ainda vivos na ilha, incluindo os grupos de artilharia antiaérea, o pessoal de logística e até os feridos graves deitados nas grutas, a ordem de contra-ataque final de maior escala, mais desesperada e mais brutal de toda a Guerra do Pacífico. Ele exigia que cada um pegasse em armas e, antes de o amanhecer chegar, lançasse a última carga do Banzai contra as posições americanas. Em sua ordem, Saito escreveu num tom quase enlouquecido: cada soldado do grande império japonês deve matar 10 americanos antes de morrer, usando a própria carne e os próprios ossos como o último martelo de ferro a ser desferido contra a linha de defesa inimiga. Por volta das 4 da madrugada de 7 de julho, essa maré suicida disforme e aterrorizante explodiu por completo na escuridão. Cerca de 4.000 soldados japoneses, sob o manto da noite, surgiram como demônios rastejando para fora do inferno, brotando em torrente das montanhas e das selvas do norte de Saipan. A composição daquela horda era extremamente complexa e arrepiante. À frente vinha um grande número de soldados regulares de infantaria com o torso nu, empunhando fuzis tipo 38 com baionetas caladas. Atrás deles vinham centenas de feridos com a cabeça enfaixada com a bandeira do sol nascente, mancando, mas brandindo espadas de oficial. E na retaguarda da coluna havia até uma multidão de civis japoneses empunhando lanças de bambu afiadas, facas de cozinha e cargas de explosivos amarradas ao corpo. Eles não tinham cobertura tática nem preparo de artilharia. Sua única tática era preencher por completo, com a densidade dos próprios corpos, os ângulos mortos do campo de tiro americano. Quando essa onda humana enlouquecida se lançou contra as linhas de defesa do 1º e do 2º batalhões do 105º Regimento de Infantaria americano, um ensurdecedor grito de banzai explodiu na escuridão. As metralhadoras de calibre 30 milímetros, posicionadas na frente americana, abriram fogo imediatamente. As balas traçantes riscaram no céu noturno inúmeras linhas de morte de fogo, ceifando fileiras inteiras de soldados japoneses como quem corta trigo. Mas os japoneses eram numerosos demais. Pisando sobre os cadáveres ainda em espasmo de seus próprios companheiros, avançavam desabalados, sem qualquer pausa. Em menos de meia hora de combate feroz, as forças americanas da linha de frente, por causa da munição esgotada e das unidades desmembradas, tiveram as linhas de defesa do 1º e do 2º batalhões literalmente rasgadas em vários pontos-chave de ruptura pela tática de onda humana dos japoneses. E as posições mergulharam num combate corpo a corpo com baionetas de extrema brutalidade. Com o colapso total da linha de frente, os fanáticos soldados japoneses começaram a invadir como maré as posições de profundidade americanas. E nesse momento, o posto de socorro de campanha de Salomon, situado a apenas cerca de 50 metros atrás da linha de defesa, ficou diretamente exposto às pontas das baionetas japonesas. Em 15 minutos, mais de 30 feridos graves americanos, retalhados e alvejados na frente, recuaram rastejando e rolando até a tenda de Salomon. A tenda inteira estava lotada, cheia por toda parte de gemidos de dor e respirações ofegantes. O capitão Salomon estava justamente aplicando uma pinça hemostática para estancar o sangramento de um soldado com a artéria da coxa rompida, quando, de repente, a tela mosquiteira da entrada da tenda foi rasgada por uma reluzente baioneta de fuzil tipo 38.
Um soldado japonês com o rosto coberto de sangue e o olhar enlouquecido, empunhando o fuzil e rugindo um japonês incompreensível, desferiu um golpe brutal contra o soldado americano ferido que estava mais próximo da entrada, deitado numa maca. No instante decisivo, a memória muscular de Salomon, como infante de primeira linha, foi ativada por completo naquele segundo. Ele não teve o pânico de um médico comum diante da violência. Com a mão direita, num só movimento, lançou o bisturi coberto de sangue com precisão contra o peito do japonês e, ao mesmo tempo, apoiou o pé esquerdo e desferiu um chute lateral de infantaria clássico, acertando com força a coronha do fuzil. Craque! A enorme força desviou de imediato a baioneta daquele japonês, que se cravou fundo na terra lamacenta. Antes que o japonês pudesse reagir, Salomão já havia se lançado sobre ele como um tigre faminto. Ele apanhou de passagem um fuzil M1 Garand, deixado sobre o casaco de um mensageiro morto ao lado, puxou o ferrolho, municiou, encostou a coronha no ombro e apertou o gatilho. Todo o movimento executado num só fôlego, em menos de um segundo. Bang! Com um estrondo enorme, a bala de fuzil de calibre 8 milímetros atravessou a queima-roupa a testa daquele japonês, arremessando-o para fora da tenda. No entanto, o perigo não havia passado. Mal o som do tiro cessara, mais 2 soldados japoneses empunhando fuzis entraram rastejando pela fenda. Seu objetivo era muito claro: massacrar todos os feridos americanos incapazes de resistir dentro da tenda. No espaço estreito da tenda, Salomão exibiu uma habilidade de combate corpo a corpo espantosa. Ele não recuou. Ao contrário, avançou contra as baionetas. Usou a carcaça do fuzil M1 para bloquear firmemente a lâmina afiada do primeiro japonês. E entre faíscas, ergueu o pé direito e acertou em cheio a virilha do segundo japonês. No instante em que o adversário se dobrou de dor, Salomão deu um brado e, com as 2 mãos, empurrou o primeiro japonês ao chão. Em seguida, golpeou o rosto dos 2 com a coronha, como um relâmpago, uma vez após a outra. A pesada coronha de nogueira, brandida pela força assustadora dos braços de Salomão, tornou-se a arma mais letal. Acompanhada pelo som abafado de ossos estilhaçando, aqueles 2 japoneses tombaram, moles, numa poça de sangue. Logo depois, um quarto japonês se lançou pela fenda da lona lateral da tenda e derrubou Salomão no chão. Os 2 travaram no lamaçal o mais primitivo combate corpo a corpo. O japonês apertava com força o pescoço de Salomão, e Salomão, à beira da asfixia, irrompeu numa força de resistência bestial. Ele golpeou com a testa, com violência, o osso nasal do adversário. No instante em que o outro soltou o pescoço com um grito de dor, Salomão apanhou de passagem uma espada de oficial japonês no chão e, num golpe de revés, cravou a lâmina gelada diretamente no peito do inimigo. Em pouco menos de 5 minutos, dentro da estreita tenda médica, Salomão eliminou com as próprias mãos, por meio de uma violência quase primitiva e pura, 4 inimigos que haviam invadido o local. Naquele momento, seu jaleco branco estava coberto de massa encefálica e de sangue do inimigo. Olhando para as chamas cada vez mais próximas fora da tenda e para o tiroteio cada vez mais denso, Salomão sabia muito bem, no fundo do coração, que todo o eixo defensivo do 105º Regimento de Infantaria havia entrado em colapso completo. Aquele posto de socorro de campanha havia se transformado numa ilha isolada, sem qualquer cobertura. Em poucos minutos, centenas ou milhares de japoneses pisoteariam o lugar por completo. E então, os mais de 30 feridos graves americanos deitados ali seriam alvo de um massacre unilateral sem qualquer lógica. Salomão apanhou de alguns cadáveres vários pentes de 8 cartuchos para o fuzil Garand e, virando-se, deu a ordem mais severa aos poucos feridos leves e maqueiros, pálidos de medo ao seu lado. Escutem todos. Ergam imediatamente todos os feridos graves daqui e recuem em direção à praia,
seguindo o leito seco do rio ali atrás. Eu fico aqui para ganhar tempo para vocês. Ao ouvir essa ordem, um jovem soldado enfermeiro, aos prantos, agarrou-lhe o braço e disse: Capitão, o senhor é médico militar. Usa a braçadeira da Cruz Vermelha. Segundo a Convenção de Genebra, o senhor não pode ficar para combater. Venha conosco. Salomão afastou de um puxão a mão do enfermeiro. Em seu olhar, não havia o menor traço de medo. Apenas a determinação e a frieza de quem tem origem na infantaria. Ele respondeu com frieza: Agora, aqui, eu não sou médico. Eu sou soldado do 105º Regimento de Infantaria. Cumpram a ordem. Fora. Ditas essas palavras, Salomão, empunhando o fuzil, saiu sozinho, com passos firmes e resolutos, da tenda médica de campanha, marchando na direção contrária a incontáveis japoneses que carregavam em fúria. No instante em que pôs os pés fora da tenda, a cena diante dos seus olhos era capaz de enlouquecer por completo qualquer um com defesas mentais frágeis. No campo aberto, a menos de algumas dezenas de metros à frente, havia por toda a parte japoneses correndo desvairados e brandindo armas. Várias trincheiras avançadas americanas já estavam abarrotadas de cadáveres. E num barranco a cerca de 20 metros à frente de Salomon, uma posição de metralhadora pesada, que originalmente pertencia ao 1º Batalhão americano, acabara de ser tomada pelos japoneses. 4 metralhadores americanos jaziam numa poça de sangue, seus corpos crivados de baionetadas como peneiras. E naquela trincheira erguida com sacos de areia, uma célebre metralhadora pesada Browning, em 1917, A1 estava montada, silenciosa. Essa metralhadora pesada era a arma decisiva de defesa de posições do exército americano na Segunda Guerra Mundial. Adotava um sistema de refrigeração à água. Bastava que a água na camisa de resfriamento não secasse, e ela podia disparar de forma ininterrupta e devastadora a uma cadência assustadora de 600 tiros por minuto. Mais importante ainda, ao lado da metralhadora, havia também várias caixas de fitas de munição de 250 cartuchos que não haviam tido tempo de ser abertas. Numa estimativa grosseira, ainda havia pelo menos 1.000 ou 2.000 cartuchos. Como líder de esquadrão de metralhadoras que dominava todo o armamento do exército, os olhos de Salomão se acenderam num instante. Ele sabia que aquela metralhadora pesada seria a sua única chance de vitória diante de milhares de inimigos. Enfrentando as balas de fuzil tipo 38 que voavam como chuva, ele executou no lamaçal vários rolamentos táticos de infantaria e, usando as mãos e os pés, rastejou até a trincheira da metralhadora. Contudo, como o campo de tiro daquela posição já estava obstruído por um grande número de cadáveres americanos caídos e pelo mato, não era possível golpear com eficácia os japoneses que investiam pelo flanco esquerdo. Salomão protagonizou um gesto de uma loucura inacreditável. Ele não se escondeu atrás dos seguros sacos de areia. Em vez disso, abraçou com as 2 mãos aquela metralhadora Browning, que, incluindo o tripé e a camisa de resfriamento, pesava 21 quilos, e a arrastou para fora da trincheira. Enfrentando a densa rede de fogo, arrastou o pesado bloco de ferro para frente por 10 metros inteiros e montou a metralhadora numa elevação totalmente aberta, sem qualquer cobertura. Para conseguir para si um mínimo de escudo defensivo, ele, sem expressão no rosto, estendeu as mãos e empilhou os corpos de vários companheiros americanos já mortos à frente do tripé da metralhadora, erguendo com a carne gelada dos camaradas a sua última linha de defesa. Naquele instante, Benjamin Salomão, sozinho, completou a transformação total de um médico que salvava vidas em um ceifeiro do inferno. À sua frente, havia uma massa escura de centenas de japoneses avançando aos berros, empunhando baionetas e brandindo lanças de bambu. Às suas costas estavam os 30 feridos americanos em difícil recuo, e em suas mãos havia apenas uma metralhadora pesada, refrigerada à água.
Salomão respirou fundo, agarrou com firmeza o robusto punho da metralhadora com a mão direita e pressionou com precisão o polegar sobre aquele gatilho metálico gelado. Com o polegar de Salomão pressionando com força, aquela metralhadora pesada Browning emiu 1917 a 1 e rompeu num rugido ensurdecedor. As balas de metralhadora de calibre 30 jorravam desvairadas a uma velocidade de mais de 800 metros por segundo, riscando no ar chicotes de morte visíveis a olho nu. Salomão não fez como os recrutas inexperientes, que fecham os olhos e apertam o gatilho às cegas sem soltar. Ele demonstrou o preparo de um metralhador profissional de altíssimo nível. Ele empregava rajadas curtas e letais de 3 a 5 tiros e rajadas de cerca de 10 tiros. Suas mãos, firmes como rocha, seguravam o corpo da metralhadora, que tremia loucamente por causa do enorme recuo, e através da mira mecânica, corrigiam com precisão cada trajetória para o meio da multidão japonesa, onde a carga era mais densa. A enorme energia cinética das balas de metralhadora explodia com um poder de destruição aterrorizante sobre aqueles japoneses de torso quase nu, sem qualquer equipamento à prova de balas. Os soldados japoneses atingidos tinham o corpo dilacerado num instante, jorrando nuvens de sangue, e tombavam aos montes em plena marcha. O tiro de Salomão era extremamente eficaz do ponto de vista tático. Em meio à densa fumaça da pólvora, seus olhos captavam com agudeza os oficiais japoneses de baixa patente que brandiam espadas e gritavam ordens. Na chuva densa de balas, vários sargentos e tenentes japoneses, que tentavam organizar um cerco lateral, mal haviam erguido a espada de comando e já eram atingidos no peito pelas rajadas curtas e precisas de Salomão. A enorme força de impacto arremessava seus corpos vários metros para longe. Mas a carga suicida japonesa já havia perdido por completo a razão. O tombar em massa dos companheiros à frente não os fez recuar nem um pouco. Ao contrário, despertou neles uma sede de sangue quase bestial. Cada vez mais japoneses descobriram aquela posição de metralhadora de um só homem, montada na elevação e cuspindo furiosas línguas de fogo. Num instante, incontáveis balas de fuzil tipo 38 e de fuzil tipo 99 se derramaram loucamente de todas as direções sobre a posição de Salomão. As balas batiam na camisa de resfriamento à água da metralhadora, arrancando uma sucessão de faíscas ofuscantes e tinidos estridentes. Lascas de cobre e terra voavam por toda parte. Em menos de 5 minutos após abrir fogo, a carne de Salomão começou a suportar a devastação mais direta da guerra. Uma bala perdida primeiro arrancou um pedaço de pele e carne de sua orelha esquerda, e o sangue logo cobriu metade de seu rosto. Em seguida, outra bala de fuzil atravessou-lhe diretamente o ombro esquerdo, e a enorme força de impacto provocou uma breve pausa no seu tiro. Mas Salomão nem sequer franziu o senho. Com a mão direita firmou a metralhadora e, com a esquerda, puxou com força a fita de munição, encaixando de novo na alimentação da arma uma fita nova de 250 cartuchos presos por lona. Puxou 2 vezes a alavanca de armar e a metralhadora voltou a irromper num rugido devastador. Como a posição de Salomão era um terreno aberto sem qualquer fortificação natural para proteção, à medida que o combate se prolongava, o fogo da boca da metralhadora e a fumaça branca que subia da camisa de resfriamento à água, evaporando por causa da alta temperatura, tornaram-se, à luz da aurora, o alvo mais visível para os japoneses. Vários lançadores de granadas japoneses escondidos no matagal começaram a ajustar os parâmetros de tiro, e diversos projéteis de lança-granadas tipo 91 explodiram em sequência ao redor de Salomão. Estilhaços afiados e violentas ondas de choque rasgavam sem parar o seu corpo. Suas 2 pernas foram reduzidas a uma massa de carne pelas explosões, e a calça ficou completamente encharcada de sangue. Seu rosto também foi atingido de raspão por uma bala,
e a face inteira inchou e se deformou. Num estado em que uma pessoa comum já teria entrado em choque, havia muito por perda excessiva de sangue e dor intensa, os nervos de Salomon pareciam ser feitos de aço fundido. Sempre que um ponto de fogo japonês representava uma ameaça mortal, ou que os japoneses começavam a sondar o seu flanco, Salomon executava uma manobra tática que, depois da guerra, deixaria todos os especialistas militares espantados. Suportando a dor lancinante das dezenas de ferimentos pelo corpo, ele se levantava de repente nos intervalos do tiro e, com as pernas e os braços quase inutilizados, erguia a metralhadora de 21 quilos e a deslocava à força mais de 10 metros para a esquerda ou para a direita, deixando na grama, encharcada com o seu sangue, rastros vermelhos de arrepiar. A cada nova posição, ele reinstalava imediatamente a metralhadora, resolvia na maior velocidade possíveis travamentos e, antes que os japoneses pudessem reagir, liquidava por completo, com uma nova rodada de fogo denso, os inimigos que se aproximavam furtivamente. Foi assim que, com um só homem e uma só arma, ele ergueu naquela elevação anônima de Saipan uma muralha de sangue que os japoneses de forma alguma conseguiram transpor. Nos últimos 10 minutos de combate, o céu já havia clareado por completo. Aquela elevação estava inteiramente encoberta por densa fumaça de pólvora e pelo cheiro acre de explosivos. Salomon, a essa altura, havia se transformado num verdadeiro homem de sangue. Suas roupas, há muito reduzidas a tiras de pano penduradas no corpo pelo combate corpo a corpo e pelas explosões, cobriam um físico marcado por dezenas de ferimentos de bala, de estilhaço e de baioneta, grandes e pequenos. Seu olho esquerdo já estava completamente colado pelo sangue que escorria, e ele só conseguia mirar com a visão frágil do olho direito. E aquela metralhadora M1917, A1 em suas mãos. A água de resfriamento na camisa há muito havia secado por completo, sob o disparo contínuo em alta temperatura. O cano escaldante começou a ficar incandescente e chegou a se deformar levemente por causa do calor. Mas Salomon ainda não parava de apertar o gatilho. Nesse momento, o último grupo de cerca de algumas dezenas de japoneses, liderado por um oficial que brandia uma espada, lançou o ataque final e desvairado. Eles estavam a apenas 25 metros da posição de metralhadora de Salomon, depois a 20 metros e, por fim, a 15 metros. A essa distância, Salomon conseguia até enxergar com clareza a terra grudada nos dentes do inimigo e o brilho quase enlouquecido de sangue em seus olhos. Justamente quando o último grupo de inimigos chegou à distância limite de menos de 10 metros da metralhadora, acompanhado por um nítido estalo de câmara vazia, esgotou-se por completo a última caixa de fita de munição ao lado de Salomon. A metralhadora silenciou. Diante de vários japoneses que empunhavam baionetas reluzentes e já se lançavam sobre ele, Salomon, com perda excessiva de sangue, incapaz até de ficar de pé, teve a ferocidade da infantaria dentro de si a irromper com o último resto de força. Ele não desistiu, e de forma alguma esticaria o pescoço para se deixar matar. Como o inimigo estava perto demais, ele já não tinha tempo de sacar a pistola da cintura, nem de girar o pesado tripé da metralhadora. Salomon soltou um rugido que rasgou a garganta, e com aqueles braços cobertos de sangue e de ossos já rachados, arrancou do chão à força a metralhadora Browning inteira, de 21 quilos e escaldante, junto com um tripé de ferro. Ele transformou aquela metralhadora pesada, que valia centenas de dólares e representava a moderna civilização industrial, no mais primitivo martelo de ferro da Idade da Pedra da humanidade. Cerrou os dentes e, com toda a última força do corpo, desferiu o pesado corpo da metralhadora com violência contra o primeiro soldado japonês que chegou à sua frente. Com um baque abafado, a enorme força do impacto físico esmagou num instante o capacete e o crânio daquele japonês, matando-o na hora. Em seguida, aproveitando a inércia,
Salomon varreu a metralhadora de lado e derrubou o segundo japonês pela cintura. Mas nesse mesmo instante, mais baionetas se cravaram, de todas as direções, com violência, naquele corpo de Salomon, já reduzido a farrapos. Ao meio-dia de 8 de julho, ou seja, mais de 30 horas depois do fim da atroz carga do Banzai, o grosso das tropas do 105º Regimento de Infantaria, da 27ª Divisão de Infantaria Americana, com o apoio de tanques Sherman e artilharia pesada, finalmente retomou a posição da região de Tanapag, perdida no dia anterior. Aquela carga desvairada, de escala rara na Guerra do Pacífico, terminou com os japoneses deixando mais de 4.000 cadáveres em toda a ilha, perdendo por completo sua força viva. As equipes de limpeza do campo de batalha e os padioleiros começaram a procurar sobreviventes entre os escombros e a terra chamuscada, e a registrar a lista de mortos. Quando alguns jovens padioleiros, seguindo a rota de recuo do 1º Batalhão do dia anterior, chegaram à elevação próxima daquela tenda médica de campanha, já desmoronada pelas explosões, ficaram completamente petrificados diante da cena que surgiu à sua frente. Vários jovens soldados chegaram a vomitar ali mesmo. Era um cenário de combate de um só homem, impossível de explicar pela lógica comum. Numa elevação inteiramente tingida de roxo escuro pelo sangue e pela fumaça de pólvora, uma metralhadora pesada Browning M1917A1, incandescida, com o cano gravemente deformado e o tripé partido, ainda apontava com orgulho para o norte, ou seja, para a direção de onde os japoneses haviam avançado no dia anterior. E ao redor daquela metralhadora, numa área semicircular de raio inferior a 30 metros, empilhavam-se camada sobre camada os cadáveres de soldados japoneses. Alguns desses corpos haviam sido cortados ao meio por balas de grande calibre. Outros tinham o peito reduzido a favos de mel. E outros ainda tinham o crânio despedaçado, com tecidos vermelhos e brancos espalhados pelo chão. Após a contagem minuciosa e a inspeção do local pela equipe de limpeza, o número de soldados regulares e feridos japoneses tombados bem à frente daquela metralhadora, mortos por Salomon com as próprias mãos, chegava ao número espantoso de 98. Isso equivalia a quase uma companhia de infantaria japonesa em efetivo completo. E atrás daquela trincheira improvisada, erguida com os corpos de soldados americanos mortos, os membros da equipe de limpeza encontraram os restos mortais do capitão Benjamin Lewis Salomon. Ele mantinha, até a morte, a postura de combate de quem rasteja para a frente, com as duas mãos agarradas com firmeza ao punho da metralhadora. Quando os médicos militares e legistas, com lágrimas nos olhos, examinaram seu corpo, registraram um conjunto de dados de arrepiar e, ao mesmo tempo, de profundo respeito. No corpo de Salomon, havia ao todo nada menos que 76 ferimentos de bala de fuzil e de metralhadora que o atravessaram. Dentre elas, mais de 20 balas o atingiram antes da morte, e outras mais de 50 o atingiram depois de ele perder a consciência ou já estar morto, disparadas repetidas vezes a queima-roupa pelos japoneses em fúria vingativa. Além desses 76 orifícios de bala densamente distribuídos, havia ainda, em seu abdômen, tórax e braços, dezenas de ferimentos de bordas viradas, deixados por baioneta tipo 38, cravadas com violência e giradas. Sob as unhas, ele tinha terra e pele e carne do inimigo, e o crânio também apresentava várias marcas de golpes de objeto contundente. Todas as feridas e a distribuição das cápsulas de munição no local comprovavam, em silêncio, um fato. Aquele dentista, a quem o exército havia proibido à força de pegar em armas, naquela elevação solitária, no processo de ter o corpo inteiro incessantemente dilacerado por balas e baionetas, com uma vontade enlouquecida que superava os limites físicos humanos, lutou à força até o último segundo de sua vida. Sua resistência obstinada
rendeu aos 30 feridos graves americanos da tenda de campanha na retaguarda preciosos 20 minutos de tempo para o recuo. E esses 30 homens, no fim, sobreviveram todos. Ao verem esse relatório de campo que abalou todo o exército, os oficiais e soldados sobreviventes do 1º Batalhão do 105º Regimento de Infantaria e o comandante do regimento, emocionados, elaboraram de imediato, em conjunto, uma carta de recomendação extremamente detalhada, solicitando à alta cúpula do exército americano, para o capitão Benjamin Salomon, a mais alta honraria do meio militar dos Estados Unidos, a Medalha de Honra. Na carta de recomendação da época, o comandante do regimento escreveu, com a caligrafia trêmula: o capitão Salomon, sozinho, salvou a vida de 30 companheiros e aniquilou por conta própria quase 100 inimigos. Seu ato corresponde plenamente à definição da medalha de honra de bravura que ultrapassa os limites do dever. No entanto, o que ninguém imaginava era que esse pedido da mais alta honraria, que deveria ter sido incontestável, ao ser entregue sobre a mesa do comandante da 27ª Divisão de Infantaria, o major-general George W. Greiner, esbarrou num corte burocrático de uma frieza extrema. O major-general Greiner, como um militar tradicional rígido e inflexível, após ler o relatório com atenção, apresentou uma justificativa de recusa que deixou todos os oficiais e soldados do regimento indignados e perplexos com o absurdo. O major-general apontou que, segundo a internacionalmente reconhecida Convenção de Genebra da época, o capitão Salomon pertencia ao pessoal médico não combatente e usava, no campo de batalha, a braçadeira da Cruz Vermelha, símbolo de neutralidade e humanitarismo. A convenção estabelecia com clareza que o pessoal médico só poderia usar armas leves de autodefesa portáteis, como pistola ou carabina, para se defender quando ele próprio e seus pacientes estivessem sob ameaça mortal direta. E o capitão Salomon não apenas saiu por vontade própria da tenda médica, como também se apropriou de uma pesada metralhadora refrigerada a água que originalmente pertencia às tropas combatentes, avançando e estabelecendo uma posição ofensiva. O Major-General considerou que esse comportamento de usar armamento pesado para eliminar ativamente o inimigo e até estabelecer uma linha de defesa violava por completo a regra de ferro da Convenção de Genebra, segundo a qual os médicos militares não podem participar de combate ofensivo. Se o exército americano concedesse a medalha de honra a um médico que violou a convenção, isso provocaria, no cenário internacional, um impacto político e jurídico de reputação extremamente negativo. Assim, no fim de 1944, o primeiro pedido de medalha de honra de Salomon foi oficialmente rejeitado pelo Pentágono. Depois do fim da guerra, os restos mortais de Salomon foram transportados de volta ao território americano e sepultados num cemitério comum no estado da Califórnia. Sua família e os veteranos do 105º Regimento de Infantaria, cujas vidas ele havia salvado, jamais conseguiram esquecer esse herói, deitado entre 98 cadáveres inimigos. Em 1951, com a eclosão da Guerra da Coreia, o interior do exército americano recomeçou a examinar a questão dos feitos negligenciados da época da Segunda Guerra Mundial. Os antigos companheiros de Salomon e o comandante do 1º Batalhão entregaram novamente ao Departamento de Defesa um pedido de reinvestigação e condecoração. Argumentaram com razão, dizendo que, no ambiente extremo da época, a linha de defesa americana já havia entrado em colapso total e que os japoneses, na carga do Banzai, não reconheciam de modo algum qualquer convenção de Genebra. Eles matavam até os feridos graves, de modo que o ato do capitão Salomon era puramente uma extensão da autodefesa para proteger os pacientes e, de forma alguma, um combate ofensivo. No entanto, os burocratas do Pentágono, mais uma vez, exibiram sua indiferença. Dessa vez, eles nem se deram ao trabalho de discutir os detalhes jurídicos da Convenção de Genebra. Simplesmente
lançaram uma fria disposição administrativa. Segundo as leis pertinentes do Congresso dos Estados Unidos, o prazo para a apresentação e aprovação de méritos de guerra da Segunda Guerra Mundial já havia sido oficialmente encerrado em 1948. E qualquer pedido de condecoração de guerra fora do prazo, salvo por ordem administrativa especial do presidente, não seria de modo algum aceito. O segundo esforço de reabilitação de Salomão abortou, mais uma vez, no frio arquivo do Pentágono. Num piscar de olhos, o tempo chegou a 1968. A fumaça de pólvora daquele campo de batalha havia se dissipado fazia muito, e o nome de Benjamin Salomon começou, aos poucos, a ser esquecido pelo mundo. Mas a resiliência da história está em que a justiça pode chegar atrasada, mas sempre há quem esteja disposto a correr em nome da verdade. Naquele ano, a alma mater de Salomon, a Faculdade de Odontologia da Universidade do Sul da Califórnia, ao preparar os eventos comemorativos da fundação da instituição, descobriu por acaso, nos empoeirados arquivos de ex-alunos, os espantosos feitos de guerra de Salomão na Segunda Guerra Mundial e a sua absurda sina de ter sido recusado 2 vezes seguidas. Os professores e a administração da instituição sentiram uma perplexidade e uma vergonha imensas. Consideravam que sua própria escola havia formado um dos maiores deuses da guerra da história da medicina militar, e que o sistema burocrático do país, por causa de dogmas literais, havia apagado por completo o seu feito. A Universidade do Sul da Califórnia formou de imediato um Comitê para a Reparação da Honra de Salomão e começou a reunir, por todos os Estados Unidos, testemunhos de sobreviventes da Batalha de Saipan. Encontraram alguns dos 30 feridos graves salvos por Salomão, que ainda estavam vivos, e obtiveram o depoimento assinado de testemunhas oculares diretas, o de maior valor jurídico e mais imediato. Ao mesmo tempo, a escola também mobilizou um grande número de especialistas em história para vasculhar, no Arquivo Nacional em Washington, o relatório legista original mais primitivo do campo de batalha do 1º Batalhão da época e o mapa de distribuição das cápsulas de munição da metralhadora. Em 1970, esse novo material de solicitação, com centenas de páginas de peso e uma cadeia de provas perfeita e irrepreensível, foi entregue novamente diante do Comitê Superior de Aprovação de Condecorações do Exército dos Estados Unidos. Mas a tragédia da história está em que, na época, os Estados Unidos estavam profundamente atolados no lamaçal da Guerra do Vietnã. A alta cúpula militar e o Pentágono lidavam todos os dias com milhares de baixas e pedidos de condecoração de soldados trazidos de volta do Vietnã. E para um caso antigo da Segunda Guerra Mundial, ocorrido mais de 20 anos antes, e ainda com controvérsia jurídica, ninguém estava disposto a assumir o risco político de uma aprovação especial. O pedido caiu no esquecimento pela 3ª vez. A verdadeira virada só veio por fim em 1998. Naquele ano, um veterano professor da Faculdade de Odontologia da Universidade do Sul da Califórnia, chamado Robert West, após receber o bastão deixado por seus antecessores, decidiu mudar de estratégia. Ele percebeu que, apoiando-se apenas em apelos populares e na entrega dos documentos pelos trâmites habituais, jamais conseguiria romper aquela espessa cortina de ferro burocrática do Pentágono. Ele começou a usar sua própria influência social para fazer lobby junto ao então congressista dos Estados Unidos, Brad Sherman. Depois de ler o detalhado arquivo de como Salomon, sozinho, carregara uma metralhadora de 21 quilos e lutara até o fim com 76 ferimentos de bala e 98 cadáveres inimigos, esse político ficou completamente abalado. Em um discurso no Congresso, ele repreendeu publicamente a incompetência e o dogmatismo do Departamento de Defesa, questionando em alto e bom som: um médico militar que sangrou até a última gota para proteger seus feridos desarmados não pode receber a mais alta honraria do país porque a arma em suas mãos era pesada demais.
Isso é uma traição a todos os soldados americanos. Sob a forte pressão política do Congresso e o bombardeio sucessivo da grande imprensa, o Pentágono finalmente foi obrigado, em 1999, a reabrir a revisão completa do caso de Benjamin Salomon. Dessa vez, diante da poderosa vontade popular, os especialistas jurídicos e os historiadores do Exército finalmente sentaram para estudar a sério a lógica de base da Convenção de Genebra. Chegaram, por fim, a uma conclusão jurídica unânime. No ambiente extremo de colapso total da linha de defesa, o capitão Salomon enfrentava carniceiros fanáticos que não respeitavam nenhuma lei de guerra, e seu ato pertencia, em essência, a uma autodefesa realizada para cumprir o dever do médico de proteger o paciente. A metralhadora pesada era apenas a única ferramenta de defesa que ele conseguira obter naquele momento. Em 1º de maio de 2002, 58 anos inteiros depois daquele amanhecer ensanguentado, ocorrido numa ilha isolada do Pacífico, o Salão Leste da Casa Branca, em Washington, resplandecia de luzes, repleto de convidados ilustres. O então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de pé diante do púlpito e voltado para as câmeras transmitidas ao vivo para todo o país, leu com semblante solene uma menção honrosa especial presidencial, atrasada por mais de meio século. Em seu discurso, o presidente declarou: "Hoje, estamos aqui para corrigir um longo erro deixado pela história. Concedemos ao capitão Benjamin Lewis Salomon, póstumamente, a mais alta honraria militar dos Estados Unidos, a Medalha de Honra. Ele não foi apenas um médico de técnica primorosa e fiel ao seu dever, mas também um grande soldado que, no momento mais desesperado para a nação e para os companheiros, ergueu com o próprio corpo a última linha de defesa. Os números não mentem. 76 ferimentos, 98 inimigos, 30 vidas que sobreviveram. Esse é o maior legado que ele deixou a este país. Como Salomon jamais se casou e não tinha descendentes diretos, essa pesada medalha em forma de estrela de 5 pontas azul foi, no fim, recebida no palco por um representante da Faculdade de Odontologia da Universidade do Sul da Califórnia e permanentemente exposta no saguão da instituição. Ao revermos os detalhes locais de toda a Batalha de Saipan, a história de Benjamin Salomon deixa para os militares e filósofos das gerações posteriores uma questão eternamente digna de reflexão profunda. Em que circunstâncias alguém que salva vidas pode pegar em armas e se tornar um matador? Do ponto de vista puramente tático e técnico, o sucesso de Salomon não foi obra do acaso. Foi o seu preparo de infante de primeira linha, arrancado à força pelo exército, o seu domínio perfeito do campo de tiro e da cadência de rajadas da metralhadora pesada refrigerada à água, e a sua lúcida consciência tática de trocar frequentemente de posição de metralhadora, mesmo gravemente ferido. Foram essas as forças concretas que lhe permitiram criar o mito infernal de 1 contra 98. E no plano estratégico e moral, ele pôs em prática, com a própria vida, um humanitarismo mais elevado do que o dogma literal da Convenção de Genebra, que consiste em usar a violência mais extrema para retirar dos carniceiros o direito de tirar a vida dos companheiros. Ele foi recusado como soldado, mas preservou sob o jaleco branco a alma mais pura de um militar. Foi obrigado a ser médico, mas, quando o bisturi se mostrou impotente, salvou a enfermaria com uma metralhadora pesada. Esta é uma épica real sobre desencontro, perseverança, traição e justiça tardia. Chegamos aqui ao fim de todo o roteiro documental exclusivo desta edição sobre o dentista do inferno da Segunda Guerra Mundial, Benjamin Salomon. Se você também se comoveu com essa lenda de ferro e sangue selada por 58 anos, não deixe de clicar no botão de inscrição abaixo do vídeo e de manter pressionado o botão de curtir para dar o maior apoio ao nosso canal. Cada atenção e cada compartilhamento seu em relação à verdade histórica
são a nossa maior motivação para continuar a escavar arquivos militares ultra-secretos e a reconstituir os detalhes mais reais do campo de batalha. Deixe nos comentários a sua opinião sobre se um médico militar deveria ou não pegar em uma metralhadora pesada. E nos vemos na próxima e ainda mais empolgante edição de nosso documentário de história militar.